conferência, né? Depois segue com mais 3 palestras após o intervalo. A primeira conferência, bom, antes de eu passar diretamente para a conferência, a gente gostaria de agradecer novamente os nossos patrocinadores, tá? O Clube CEPAM, né, o Colégio CEPAM, o Sistema FAEP, Senar e Sindicato, o hotel que nos abriu o evento, né, o Prêmio Vila Velha Hotel, a Agrosset, a Analytic Gena, Calpar, CREA Paraná, o Grupo Madeiro, Tecnal, Trator Mil, Licor e a Leimar e o Grupo Araúna. Tá? São nossos patrocinadores e graças a eles a gente está conseguindo, né, levar a bom termo esse evento. Bom, a primeira palestra que nós temos hoje é sobre a parte... Vou tentar sinalizar, peguei uma a mais. A primeira palestra que nós teremos hoje será a conferência de abertura do dia de hoje, que será proferida pelo professor Ademar Ribeiro Romeiro, intitulada Sistemas Ecossistêmicos do Solo e Capital Natural, uma visão global. Tá? Então, eu vou chamar o professor Ademar Ribeiro Romeiro, e antes de passar a palavra para ele, falarei um pouco sobre a sua trajetória profissional. O doutor Ademar Ribeiro, ele possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, isso em 1975, tem mestrado em Ciência Econômica pela mesma universidade em 77 e doutorado em Economia na Universidade de Paris, em 86. Pós-doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em 94, e na Escola Nacional de Engenharia de Águas e Florestas, na França, entre 2007 e 2008. Atualmente é professor titular do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, tem experiência na área de economia, com ênfase em economias agrárias e de recursos naturais, atuando principalmente nos seguintes temas: meio ambiente, progresso técnico, agricultura e meio ambiente, reforma agrária e agricultura sustentável, economia ecológica. Então, a gente tem a honra de convidar o professor Ademar Ribeiro, né, para proferir sua palestra. Ele terá 45 minutos, né? Nós temos, e isso vale já para os demais palestrantes da manhã, nós temos a presença da nossa recepcionista, que vai informando a vocês quanto tempo resta ainda das explanações. Então, professor, o senhor seja muito bem-vindo, a palavra é sua e a gente vai, então, continuando o tempo para lhe ajudar. Bom, bom dia a todos. Uma satisfação para mim participar desse evento. Eu tive aqui a última vez em 87, num evento, eu acho que até foi similar, de solos, de agricultura, 32 anos atrás, né? Eu estou em meio a especialistas. Perdoe se eu for muito óbvio em algumas coisas, mas eu preciso, para eu poder chegar no ponto da economia e meio ambiente, falar um pouco da questão propriamente tecnológica, historicamente, né? Porque eu, quando comecei a trabalhar em economia no meio ambiente e agricultura, e eu escolhi o tema de agricultura, não é? Eu falei, bom, preciso estudar agronomia de alguma maneira. Eu aproveitei a disponibilidade que eu tinha em Paris de fazer alguns cursos no Instituto Agronômico lá de Paris-Brignon. E foi muito bom, porque
um economista que quer falar sobre o progresso técnico na agricultura tem que entender alguma coisa do progresso técnico na agricultura. Bom, e o que me surpreendeu, eu coloquei aqui esses pontos de lembrança. Primeira coisa, esse livro que eu li na época, em 1912, foi publicado pelo Russell, um livro sobre como diz o título, as condições do solo e o crescimento da planta. Né? Naquele momento, em 1912, há mais de 100 anos atrás, evidentemente muita coisa mudou da ciência do solo, mas claramente havia ali uma visão que a gente chama hoje holística, de como o solo deve ser tratado. Eu coloquei aqui o livro da Primavera, porque no Brasil, pelo menos que eu me lembro, foi um livro que teve um impacto grande, em 1980, já há bastante tempo, mas que também tinha essa visão do solo. Ainda não se usava a palavra serviços ecossistêmicos, mas o solo como um bem, um capital natural, capaz de produzir serviços ecossistêmicos, né? Mas estava lá implícito no trabalho da Primavera e também lá no Russell, há 110 anos, há mais de 100 anos atrás. Bom, então o que aconteceu? O meu ponto era, por que, minha pergunta, né? Porque se há alternativas agrícolas mais sustentáveis, por que a história da agricultura não se caminhou dessa maneira? Por que foi para outro lado e não para esse? De conservação, de manejo do solo, etc. Essa era a pergunta. E uma primeira resposta, que era, na verdade, no fundo, a resposta mesmo a essa pergunta, começa por aí. Só te perguntar, você vai controlar o tempo, né? Tá bom. Eu coloquei aí, complexidade do solo versus simplicidade da química agrícola. Então, o que me surpreendeu era, de um lado, a complexidade do estudo do solo, face à simplicidade da química agrícola. Desde que o Liebig descobriu, não é, a lei do mínimo, houve um entusiasmo imenso, né? Um entusiasmo imenso pela química agrícola na segunda metade do século XIX, que passou a ser vista simplesmente como a solução definitiva dos problemas multiseculares da agricultura e de manutenção da fertilidade do solo. Bastava estudar, analisar quimicamente o solo e botar o nutriente que faltasse. E estava tudo resolvido, certo? Aliás, muitos textos do século XIX falavam da limpeza da agricultura moderna baseada em fertilizantes químicos versus a sujeira, a imundície da agricultura que usava esteiro ou matéria orgânica, etc. Certo? Então, esse é um ponto. Era muito simples, aparentemente resolveu, está tudo resolvido. Então, esse é o primeiro fator que vai direcionar as práticas agrícolas. Porque a fertilização química vai permitir a monocultura. Simples quanto isso. A monocultura era muito difícil de ser sustentada, como os senhores sabem. Na Europa, por exemplo, os solos ucranianos, os solos negros, Chernozen, da Ucrânia, eram famosos já no século XVI. Tem textos que dizem, olha, os solos na Ucrânia são tão bons que a gente consegue só produzir trigo. Durante 10 anos sem fazer nenhuma rotação, sem fazer nada. Sem problema. Ou seja, o fato dos solos negros ucranianos poderem serem cultivados como monoculturas era visto como uma coisa muito boa. Por quê? Porque monocultura significa o quê? Plantar aquilo que dá dinheiro. Ponto. Plantar só o que dá dinheiro. Se é trigo que dá dinheiro, vamos plantar só trigo. Se é milho que dá dinheiro, vamos plantar só milho. Né? Só que antes do advento da química agrícola, isso era muito difícil, a não ser esses solos excepcionais. Por quê? Bom, o solo era praguejado com nematóide, como os senhores sabem, etc, etc. Então, a rotação de culturas era inevitável. Né? Então, a
agroquímica agrícola veio favorecer uma direção do progresso técnico que economicamente era bem mais interessante. Por que era mais interessante? Primeiro, por essa razão. Produzir apenas o que dá dinheiro. E uma segunda razão também, porque facilita a mecanização. Simplifica o processo de trabalho. É muito mais simples. Produzir só uma coisa, né? Mecanizar uma monocultura. Então, esses são os fatores econômicos que, historicamente, direcionaram as práticas agrícolas para a monocultura. Né? Portanto, ao contrário do que muita literatura mostra e procura mostrar, a ideia de que o complexo industrial, não sei o quê, que vai forçar os agricultores a comprar fertilizante, isso não tem base histórica. Na verdade, a gente pode dizer que, uma vez se estabelece um padrão de modernização, é verdade, os bancos, o Banco do Brasil que vai financiar, né, dá crédito, ele tem lá um modelo. Então o agricultor tem que seguir aquele modelo, mas é uma questão de risco para o banco. Gestão de risco. Bom, o que se diz, o que é dito para o gerente do Banco do Brasil? Olha, o agricultor tem que fazer isso aqui, senão ele vai perder dinheiro. Então ele vai, digamos, condicionar o crédito a uma determinada prática agrícola. Né? Mas isso vem depois. A indústria produtora de insumos vai surgir. O próprio Liebig, na verdade, construiu, fez uma fábrica de fertilizantes químicos. Né? Aliás, o Liebig cometeu um erro crasso, porque por alguma razão ele achava que não precisava ter nitrogênio na fórmula dele. E obviamente foi a falência porque o nitrogênio. A fábrica do Liebig produzia fertilizantes sem nitrogênio. Mas enfim, o nitrogênio seria suficiente. Eu não me lembro exatamente por que ele achava que o nitrogênio era suficiente. Bom, então não pôs na fórmula dele. Mas a indústria de fertilizantes vai surgir comercial, uma perspectiva. Os imigrantes que chegavam nos Estados Unidos, camponeses, viam aquela abundância de terra e a possibilidade de fazer só aquilo que dava mais dinheiro, abandonando a maneira tradicional de ver a terra da Europa, etc. Inclusive as estações experimentais agrícolas dos Estados Unidos, durante muito tempo, eram estações mais ou menos privadas, em certo momento, trabalhavam basicamente com química agrícola, testar fertilizante, porque havia muita fraude, etc. Então o ponto era esse: testar o solo, testar os fertilizantes que eram produzidos e ponto. Isso era a ciência agrícola. Porque era isso que os agricultores queriam. Dava certo. O custo ecológico não era computado, né? Evidentemente. Até a erosão gigantesca que ocorreu pela eólica nas grandes planícies, como os senhores sabem, que levou até, finalmente, em certo momento, uma legislação, uma mudança nas práticas para envolver um pouco a erosão eólica. Mas, enfim, então, as práticas agrícolas, e a Europa acabou seguindo um pouco o caminho americano, inevitavelmente abandonando as práticas que haviam evoluído na Europa, que tratavam o solo de uma maneira diferente. Quais são os principais serviços ecossistêmicos que o solo bem conservado, bem estruturado, etc. oferece? Pelo menos esses aqui. Uma estrutura físico-química, né, adequada em relação à nutrição vegetal, resistência à erosão, capacidade de retenção de água em estado superficial, produção e disponibilização de nutrientes, resistência vegetal. São os serviços que o solo pode oferecer e podem ser valorados. É muito fácil fazer essa valoração, né? É muito fácil atribuir o valor monetário a esse serviço. Não todos. Fácil que eu digo porque falta dado muitas vezes. Mas, por exemplo,
esse fator aqui, capacidade de retenção de água do extrato superficial. Como é que eu valoro monetariamente esse serviço? Tenho duas maneiras de atribuir valor a esse serviço. Duas maneiras. Uma maneira, a mais fácil, é simplesmente calcular a tecnologia alternativa. Se o solo não tem água suficiente, não é capaz de reter água suficiente no extrato superior, o que acontece? Quando há um veranico, há uma perda, uma quebra de safra. Então, qual é a alternativa no solo que não tem essa capacidade de reter água? Irrigação. O custo da irrigação de apoio é o valor desse serviço ecossistêmico. Essa é uma maneira de calcular. Então, o custo de irrigação de suporte é o valor do serviço ecossistêmico de capacidade de retenção de água em extrato superficial. Outra maneira de calcular esse mesmo serviço, daí uma crítica àqueles muito entusiasmados com os métodos de cálculo, porque eu posso calcular de uma outra maneira e ter um resultado completamente diferente em termos de valor, que é calcular pela perda que pode ocorrer dada a falta de água. Então, se há uma quebra de safra no veranico de 10%, o valor dessa safra de 10% pode ser considerado o valor do serviço ecossistêmico de capacidade de retenção de água. E, obviamente, vai ser diferente do valor da irrigação de apoio. Então, tem duas maneiras de calcular o valor monetário do serviço ecossistêmico de capacidade de retenção de água no extrato superficial. Produção e disponibilização de nutrientes, alguma coisa dá para calcular, não é? O solo bem estruturado, com microvida, etc., produz, entre aspas, nitrogênio. Então, se eu consigo fazer uma agricultura que dispense o uso de nitrogênio, de fertilizante nitrogenado, então o valor do fertilizante nitrogenado é parte do valor do serviço ecossistêmico de produção e disponibilização de nutrientes. Tá? Eu conheço um grande produtor de Antinobalma, em São Paulo, que produz metade do açúcar orgânico do mundo. Atualmente a produção do Leontino, lá na Nativa, né, conhecida como Nativa, a Fazenda São Francisco, 5.000 hectares de cana orgânica, tá? Sem 1 quilo sequer de nitrogênio, 120 toneladas por hectare de cana. Certo? É mágica? Não, ele conseguiu um equilíbrio uma tal capacidade de fixação de nitrogênio atmosférico pelas bactérias em gramínea, porque a cana, obviamente, é gramínea. Ele consegue, em gramínea, produzir suficiente nitrogênio para produzir para 120 toneladas por hectare ao ano. Certo? Então, está aí um exemplo de serviço ecossistêmico do solo. Né? E pode calcular, é possível calcular também que ele economiza. Bom, no caso do potássio, é muito fácil, porque para ele recicla, né, o garapão, o resíduo da produção de açúcar, e é suficiente esse potássio para manter. O grande limitador dele é o fosfato, porém, como ele é certificado por alguns das certificadoras mais rigorosas que existem, como, por exemplo, o Instituto Biodinâmico lá em São Paulo, ele não pode usar, obviamente, nada de fosfato comercial. E como aí há um problema, porque não há suficiente fosfato capaz de ser mobilizado pelos micro-organismos do solo, há uma parte, ele tem que colocar a cada 2 anos a rocha fosfática moída, que ele importa do Marrocos, porque o fosfato brasileiro tem contaminação de urânio e a certificadora dele não permite nada de contaminação de urânio. Então ele tem que importar do Marrocos, mas veja, ele importa a cada 2 anos, então ele põe rocha fosfática moída, que é mais barata do que o fosfato comercial, e aí entram os micro-organismos que tem no solo capazes de mobilizar o fosfato dessa rocha e disponibilizar para as plantas. Não é um serviço ecossistêmico. Então a diferença de preço de fosfato da rocha moída que ele compra para
o fertilizante comercial pode ser atribuído parte do valor do serviço ecossistêmico do solo. Tá certo? Então, aqui alguns exemplos de como posso calcular o valor desses serviços ecossistêmicos do solo. Tá certo? Então, mesmo que haja, como eu disse, eu posso chegar a diferentes valores, dependendo do método de cálculo que eu uso, de qualquer modo, são valores que são importantes para justificar políticas de conservação do solo, etc. Também, mas não apenas. Então, portanto, há um elemento econômico, monetário, a que se acrescenta a justificativa para a adoção de métodos mais ecológicos, né? Bom, nesse sentido, aqui alguns exemplos. Ó, aqui nós estamos na região onde se começou o plantio direto, não é? O plantio direto é uma forma moderna de mobilizar serviços ecossistêmicos do solo. Os críticos do sistema de plantio direto, o plantio direto usa muito herbicida, etc. Bom, isso em monocultura, sim. Depois o plantio direto, se for praticado por rotação de cultura, não é preciso usar herbicida nessa quantidade, etc. Mas, de qualquer modo, o plantio direto nada mais é do que uma técnica que usa serviços ecossistêmicos do solo, não é? Através da incorporação superficial da matéria orgânica, mobiliza-se a microvida, é a microvida do solo que prepara o solo para o cultivo das plantas, né? Então, é uma maneira de usar o serviço ecossistêmico do solo, o plantio direto. Além de todos os benefícios que tem em termos de redução de erosão, etc. Agora, as práticas ideais, basicamente 3 regras básicas do manejo do solo, isso aí é algo conhecido. E o exemplo clássico foi na história da agricultura na Europa, o sistema de rotações tipo Norfolk. Essa é uma coisa histórica interessante, porque o distrito de Norfolk, na Inglaterra, era um distrito péssimo para a agricultura, tá? antes do século XVIII, porque era muito arenoso, solo muito arenoso, pobre. E foi lá exatamente que começou a Revolução Agrícola Inglesa no século XVIII, com um sistema de rotação que levou o nome de Norfolk. Começou lá porque, exatamente porque o solo era muito arenoso, era fácil fazer o trabalho de solo, era mais fácil. Porque o sistema de Norfolk, ele consistia numa rotação de uma sequência de 4 culturas, 4 tipos de planta, na parcela de abertura se plantava raízes, depois veio se plantar batata também, mas enfim, raízes e tubérculos, portanto, plantas que ficavam no subsolo, ou o produto era enterrado e, portanto, exigia um grande trabalho do solo para afofar a terra, etc. Era a abertura, depois vinha em seguida o trigo, que era a cultura nobre, depois do trigo vinha uma leguminosa, um trevo branco, sobretudo, e depois, por último, um outro cereal, mais menos exigente que o trigo, centeio, aveia e tal. Então, do ponto de vista biológico, ecológico, é um sistema perfeito. E também tem um sentido econômico o sistema Norfolk. Por quê? Eles, na prática, na experiência, descobriram que se eles fizessem a abertura da rotação com raízes, as raízes, além de exigirem um trabalho mais intenso de solo, e, portanto, um controle de erva daninha, se aproveitava para controlar melhor a erva daninha, arrancar tudo a erva daninha, e também a beterraba, que era muito usada, o nabo, eles suportavam a quantidade muito grande de fertilizante composto, porque junto o sistema Norfolk previa justamente a criação animal que fornecia o fertilizante compostado. E para reduzir o custo de distribuição do fertilizante no campo, que é um custo alto, só fazia a fertilização em uma parcela, e eu vou fazer na rotação. Então economizava o custo de distribuição do fertilizante. E esse sistema é o responsável pela Revolução Agrícola Inglesa, junto com a Revolução Industrial.
Por quê? Permitiu um aumento fantástico de produtividade animal e vegetal. Quer dizer, ali eles tinham duas culturas comerciais, que eram os cereais, o trigo e o centeio, ou cevada, e duas culturas forrageiras, que eram a beterraba, o nabo, que era usada como ração para o gado, junto com a leguminosa. Então, inclusive uma ração muito balanceada, porque as leguminosas forneciam mais proteína, né, mais proteinadas, e a beterraba, o nabo, mais o carboidrato. Então, o gado ganhava muito peso, etc., produzia muito leite e muito fertilizantes também. De maneira que é um sistema onde os serviços ecossistêmicos do solo eram usados, explorados no seu máximo potencial, com uma enorme resiliência ecológica. Enorme resiliência. Esse sistema é eterno, no sentido de tão baixa degradação que ele produz, né? Claro, tudo tem perda. Nós vivemos sob o domínio da segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, porém, o sistema Norfolk permitiria uma agricultura de 100 mil anos no mesmo lugar sem problema. Alguém de vocês imagina uma agricultura de 100 mil anos com as práticas atuais? É obviamente impossível. As práticas predominantes atuais vão destruir os solos agrícolas, estão destruindo os solos agrícolas, se nada for feito, né? Bom, enfim, então, depois justamente vai ser, em função dos fatores econômicos que eu mencionei, esse sistema Norfolk, que se espalha por toda a Europa no século XIX, sai da Inglaterra no século XVIII, vai para toda a Europa ocidental. No início do século XX, começa a ser abandonado em todos os países, em favor da monocultura. Foi totalmente abandonado. Quando chega em 1950, já não havia praticamente nenhum lugar na Europa que se fizesse esse sistema baseado no sistema Norfolk. Agora começa a haver uma certa volta, em função do aumento da consciência ecológica, começa a ocorrer uma volta a práticas camponesas, de certa maneira, no sentido que foram os camponeses que desenvolveram isso ao longo dos séculos, né? Há uma preocupação. Eu participei há 2 anos atrás em Roma num trabalho da FAO sobre justamente indicadores agroambientais, e a comunidade europeia desenvolveu uma série de indicadores agroambientais com o objetivo de avaliar como as práticas agrícolas vêm evoluindo na Europa, no sentido da maior sustentabilidade, e ao mesmo tempo influir na adoção de práticas mais sustentáveis. Então, atribuindo, né, fazendo uma classificação de áreas mais equilibradas, mais ecológicas, menos ecológicas, etc. Então, não há dúvida que a evolução, portanto, em direção a práticas mais sustentáveis, passam por, de um lado, uma consciência ecológica maior e, ao mesmo tempo, com alternativas que ainda não são perfeitas do ponto de vista ecológico, mas que vão no mesmo sentido. Como, por exemplo, no Brasil, nós estamos observando, por exemplo, a Embrapa desenvolvendo, né, modelos de integração pecuária-agricultura, agricultura com agrofloresta, coisas assim. Se nós analisarmos essas propostas da Embrapa, elas estão muito longe de terem esse equilíbrio aqui do sistema Norfolk. Estão muito longe, mas já é um avanço, um reconhecimento, né, da maior instituição de pesquisa agrícola do Brasil, de que devemos nos caminhar nessa direção. O plantio direto, obviamente, é um elemento, embora na monocultura tenha os problemas que todos conhecem. Então, eu acredito que é possível ir evoluindo nessa direção de práticas mais sustentáveis. É claro que é preciso que as políticas agrícolas criem uma estrutura de incentivos às práticas mais sustentáveis de maneira mais efetiva. Existe na legislação, eu sei que
uma certa, no crédito, por exemplo, quem faz conservação do solo tem uma certa vantagem, mas ainda não podemos dizer que exista uma estrutura de incentivos suficientemente eficiente para induzir as práticas agrícolas no sentido que se quer. Mas já melhorou bastante. Aqui nesta região, em 1980, eu não estive aqui em Ponta Grossa, mas eu sobrevoei o Vale do Tibagi, na época não havia bandeirantes, e na época de chuva, 1980. O Tibagi era um rio de lama, é um negócio pavoroso, parecia que nem andava direito, de tanta terra dentro do rio. Era uma agricultura de uma violência que me surpreendeu. Era isso, como é que os agricultores assistiam tudo aquilo, o solo se esvaindo em erosão. É uma coisa realmente incrível, o nível de destruição. Aliás, eu estive em Curitiba, um dos primeiros congressos de solo, em 1980, nesse ano justamente que sobrevoei o Vale do Tibagi. Tinha um pesquisador que já deve ter falecido, na época ele já era bem idoso, escreveu um livro, Solo com Segurança Nacional. Ele tem um sobrenome italiano, escreveu esse livro, Solo, com uma questão de segurança nacional. Eu acho que ele era do Iapar. Mas enfim, ele mostrou um slide de uma árvore no campo. Na época era slide mesmo, não era PowerPoint. Uma árvore, e assim, depois ele foi dando foco assim, para mostrar no caule da árvore, até onde ia o solo. E o solo tinha baixado, naquele pedaço, tinha baixado 50 centímetros em 50 anos. 1 centímetro por ano de perda de solo. Evidente que isso é uma selvageria inacreditável, mas chegou a ter aqui no Paraná taxas de erosão de 1 centímetro de solo, 100 toneladas por hectare em algumas regiões. Bom, depois, como os senhores sabem, daí houve bem sucedido o programa de microbacias, etc. E claro que hoje aqui no Paraná, e mesmo em outros lugares do Brasil, não se tem mais esse nível de erosão. A erosão hoje, no Brasil, bom, não está em torno de 20 toneladas, por aí. Em alguns lugares de plantio direto, um solo com topografia mais plana, é bem menos que 20 toneladas por hectare ao ano. Certo? Então, pelo menos, com relação à erosão, as práticas agrícolas do Brasil melhoraram significativamente. Porque realmente, se no Paraná continuasse aquela taxa de 1 centímetro por ano, já não teria solo nenhum no Paraná. Teria acabado com... Aliás, a armadilha do Paraná, no solo bom de terra roxa, é justamente porque o solo era tão bom, tão profundo, que os agricultores não notavam o efeito de erosão na produtividade. Ia perdendo 1 centímetro por ano, não acontecia nada, continuava produzindo. Essa foi a armadilha da extrema fertilidade do solo do Paraná. Mas na região do Arelito e Kaiowá, os senhores sabem, a coisa acabou o solo praticamente. Porque não havia essa... Então, o problema está aí. Quer dizer, como nós temos obstáculos, então, socioeconômicos ao manejo ecológico do solo. Esses obstáculos têm que ser tratados pela política agrícola. De um lado, pela consciência ecológica, se nós quisermos ter efetivamente uma agricultura mais ecológica, certo? Tem um período de transição, evidentemente. A agricultura mais ecológica, eu uso o termo agroecologia num sentido diferente do que tem sido usado, porque o termo agroecologia, ele adquiriu uma conotação político-ideológica
que eu não acho necessário. Não é? A agroecologia, para mim, eu defino de uma maneira muito simples, que é a aplicação de princípios científicos ecológicos na agricultura, ponto. E para que a agricultura seja mais agroecológica, é preciso uma política, uma estrutura de incentivo, uma política agrícola e uma consciência ecológica que possa facilitar a transição. A Embrapa tem oferecido modelos, podem ser vistos como modelos de transição. Agora, o exemplo da Fazenda São Francisco, que produz o açúcar nativo, mostra, ao contrário do que muitos pensam, que não há um problema de escala. Ele produz tem 5 mil hectares de cana orgânica. Portanto, altíssima escala e segue os mais estritos padrões de agricultura ecológica que existem. Só que ele demorou. A transição dele, ele financiou, custou 300 milhões. Então, por exemplo, ele era famílias de usineiros, ele tinha dinheiro para fazer isso e fez, e hoje já pegou esse investimento, sei lá quantas vezes, é o maior fornecedor de sucro orgânico do mundo. Mas enfim, mas o que eu queria dizer com esse exemplo da Nativa é que é possível ter uma gestão ecológica usando largamente serviços ecossistêmicos do solo. O solo como um capital natural que produz serviços ecossistêmicos. Para chegar nisso, não é tão simples, mas hoje a ciência oferece suficientes informações para que os agricultores possam ir, então, uma transição e verem o solo efetivamente como um capital natural capaz de gerar serviços ecossistêmicos. Isso que é preciso ainda difundir, essa ideia de que isso é possível. Mas os obstáculos estão aí, a curto prazo é mais complicado, exige uma produção mais diversificada, não é possível ter sustentabilidade agrícola a longo prazo com monocultura, esse é o principal problema, não é possível, não há como compatibilizar a monocultura com princípios ecológicos, porque a monocultura é a antítese do que seria equilibrado do ponto de vista ecológico. Por quê? Porque a natureza, ela funciona, mantém o equilíbrio com uma diversidade. A agricultura, evidentemente, significa necessariamente, forçosamente, simplificação. Porém, é possível manter o mínimo de biodiversidade e, com isso, obter os serviços ecossistêmicos. A rotação de culturas foi uma maneira muito secular, algo empírico. Se fala em há manuais de rotação de culturas já na Grécia. Na Europa, na Idade Média, tinha manuais de rotação de cultura, etc. Ou seja, a rotação de cultura é algo que empiricamente se verificava que dava mais resiliência ao solo, evitava doenças, etc. Então, isso continua válido. Sem rotação de culturas não há agricultura sustentável a longo prazo. E aí é um problema, né? Aí é um problema. Os agricultores não querem fazer. Em princípio, não querem fazer rotação. Algumas rotações já são adotadas. Simples, né? O caso tradicional aí da soja, milho, etc. Então, é possível, embora seja uma barreira. A integração com a pecuária já é mais complicada. Ela está hoje, a Embrapa propõe uma integração que não é completa, é apenas uma rotação de pasto com a agricultura, mas não há compostagem, não há nada, etc. Deveria ser uma coisa. Esse já é um outro obstáculo, aproveitar resíduos animais. Esse é um obstáculo praticamente insuperável. Não sei se um dia, porque é um trabalho complicado e acho pouco provável que a curto prazo, nem a médio, essa integração pecuária possa avançar nesse nível, né? Sequer no Vale do Ariranha, na Catarina, consegue fazer
um aproveitamento adequado dos resíduos dos portos, apesar de todo o potencial de energia, de gás, não sei o quê, não anda. Então aí nós estamos, de qualquer modo, o que é preciso é ir caminhando nessa direção de uma maior sustentabilidade das práticas agrícolas, né? Sem isso, quer dizer, existem outras quer dizer, perspectivas tecnológicas de uma agricultura. Essa é uma coisa bem nova que está surgindo, uma possibilidade que é, eu diria assim, uma espécie de agricultura indiferenciada. Se produziria, em função dos avanços na bioquímica fina, etc., é possível extrair nutrientes de uma variedade grande de produtos, e com isso, então, se poderia ter uma agricultura que seria quase que um matagal vegetal, e aí aquela matéria orgânica alimentar seria processada para fazer compostos nutritivos, tipo de rações humanas, vamos dizer assim. Isso, inclusive, quanto mais bicho, melhor. Falando dos insetos, né? Se tiver todo praguejado, melhor ainda. Os insetos oferecem uma proteína muito grande, taxa de proteína muito grande. Bom, então, mas de qualquer modo, enquanto se tiver que fazer agricultura por produto, é preciso que as práticas agrícolas se tornem mais sustentáveis. Não apenas do ponto de vista do solo, claro, proteção contra erosão, mas também com relação à diminuição do uso de agroquímicos, né? Porque é uma questão de tempo. Não é possível ficar séculos e séculos jogando veneno no campo do jeito que nós fazemos hoje no Brasil e em outros lugares. Não é sustentável. Isso vai para o colapso em algum momento. Não é possível. Séculos, não será possível, séculos de agricultura baseada na pulverização sistemática de substâncias de pesticidas. Não é possível, do ponto de vista da sustentabilidade, manter esse sistema voltado. Então, é preciso encontrar alternativas que compatibilizem, portanto, as exigências e o manejo ecológico do solo, que chamava a Primavera, manejo ecológico do solo em regiões tropicais, com as restrições socioeconômicas. Esse é o grande desafio, as restrições socioeconômicas que fazem com que o agricultor seja refratário a uma maior sofisticação, porque eu digo, uma maior sofisticação da produção agrícola, porque a gestão ecológica, mais ecológica do espaço agropecuário é mais sofisticada. É preciso que o agricultor, não necessariamente mais trabalhosa no sentido físico, porém mais trabalhosa no sentido intelectual. É preciso, porque inclusive tem um elemento de uma especificidade local que é preciso ser considerado. O manejo ecológico do solo não é local específico, tem especificidades locais, então o agricultor tem que conhecer a sua região, sua área, tem que observar como evolui, como fez o Leontino lá na Fazenda São Francisco. Foram 20 anos de observações, de maneira a ter essa estrutura do solo que ele tem hoje. Então, não é uma agricultura que se possa fazer a partir de manuais, né? Então, esse é um obstáculo, portanto, comercial, a vontade dos agricultores de produzir apenas o que dá mais dinheiro, e também um obstáculo no manejo, um obstáculo no gerenciamento da estrutura produtiva. São os dois obstáculos que dificultam a difusão de práticas mais sustentáveis. Então, eu acho que, enfim, para finalizar, o caminho que a Embrapa está adotando é bastante positivo, no sentido de oferecer soluções mais ecológicas que são viáveis, tendo em conta essas restrições socioeconômicas atuais. Essa é a estratégia da Embrapa.
oferecer soluções ecológicas que sejam viáveis, dadas as restrições socioeconômicas prevalecentes hoje. Esperamos que isso possa prosperar. Obrigado.